Fala pessoal, boa tarde. Nesse vídeo eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Algumas curiosidades sobre o mundo do NoFap correlacionados com a cultura indiana antiga, com a cultura chinesa antiga e alguns outros pontos de vista de alguns médicos ao longo da história. Primeiramente, gente, para Aristóteles, o filósofo grego, ele dizia, olha que interessante, que o sêmen ele era parte do nosso cérebro, ele era feito com líquido do nosso cérebro. Por isso que quando um homem preservava o seu sêmen, ele tinha melhores condições cerebrais, funcionais também, né? E não deplete, né, do inglês, não perdia força no seu corpo, né? Então ele dizia que tinha a ver com o líquido dos olhos e do cérebro, né? Isso é bem interessante. Aí nós vamos passar pelo Dr. Tissot. Vocês podem pesquisar Dr. Tissot. 1700 e pouco ele viveu, tá, gente? O Dr. Tissot, ele acreditava que toda a falta de saúde de um homem se derivava pelo excesso de ejaculações e orgasmos. No caso, esse doutor ele escreveu um livro em 1700 e pouco dizendo que problemas de visão, problemas relacionados à memória ou déficits mentais, problemas relacionados à força física, ou reumatismo ou gota, estavam relacionados a um homem que ejacule muito, com muita frequência. Então ele faz esse comentário, já um médico, né, do século XVIII, isso é bem interessante. Inclusive a perda da memória e mais outras doenças. Ele dizia que a questão da saúde do homem se dá em conservar o seu sêmen. Então eu já falei do Aristóteles, falei do Dr. Tissot, tá? Outra coisa que eu vou fazer um comentário para vocês. Por exemplo, todo mundo sabe que o Silvio Santos ele é judeu, né? Então isso é bem interessante porque hoje o Silvio Santos está com 93 anos de idade, tá? E ainda é um homem saudável. Vocês sabem que na cultura judaica é proibido o homem se masturbar, é proibido. Isso ali está no livro sagrado deles, né? Então, por isso que os judeus são tão bem-sucedidos na vida, se tornaram ao longo da história grandes banqueiros, grandes industriais, homens de negócio, porque eles têm foco, eles transmutam a energia sexual deles. Isso aqui aparece também no livro do Napoleão Hill, no caso, transmutar a energia sexual. Então eu só fiz um comentário porque o Silvio Santos ele tem 5, né, eu acho, filhas lindas, né? As filhas dele são muito bonitas. Com certeza ele fazia aquilo que eu falei no outro vídeo de conservar energia para quando fosse ter filhos, para ter uma saúde maior no sêmen, para ter filhos fortes e saudáveis, né? E também hoje ele garantiu para ele chegar a uma idade considerável e com saúde, sem doenças, né? Então isso é muito importante. Falei então dos judeus e mais algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam que quando eu estava lendo isso, quando eu comecei a fazer já um tempo atrás, vocês sabiam, gente, que diziam que o sêmen é o sangue aquecido pelo corpo do homem. Tem uma questão cultural antiga que dizia assim: o corpo do homem ele é quente, o corpo da mulher ele é frio. Logo, a mulher não consegue aquecer o sangue, aí ela perde o sangue na menstruação. O homem, como consegue aquecer seu sangue, o sangue vira sêmen, né? Então, isso é outra cultura também que eu estudei na época que eu aprendi. Esse vídeo eu vou falar só isso para vocês. Assistam a parte 2, que também é mais curiosidade sobre o tema. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.